Então, o que é interessante aí é essa navegação incerta do livro, né? Que sai das mãos de alguém, passa por livraria, e o sebo é um grande repositório de reencontro, né? Então, nós devemos a um sebo de Salvador o começo da nossa história. E ao livro Negras Raízes Mineiras. Como é que os romances aconteciam antes do Tinder? Tenta rememorar a última vez que você se apaixonou? Seu último encontro? Teve aplicativo no meio? Lembrar de como as pessoas flertavam sem rede social demanda aí algum esforço. É ou não é? Mas hoje a gente vai te contar uma história de apaixonamento à moda antiga. E como não poderia deixar de ser, tudo acontece a partir de uma ferramenta milenar, cuja função, entre muitas, é de unir pessoas: o livro. Não por acaso, a história de hoje é uma coautoria. Bom, começa comigo então. Meu nome é Edmilson de Almeida Pereira, sou professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Faculdade de Letras, poeta e escritor. Sou Prisca Agustoni, sou professora da Faculdade de Letras também, em Juiz de Fora, de língua italiana e literatura comparada, e sou tradutora também e poeta. Hoje a gente vai contar uma história de amor que tem início num sebo e atravessa continentes. É a história de como o Edmilson e a Prisca se conheceram. Eu sou a Flávia Santos, livreira, coordenadora da Megafauna. Hoje quem está aqui comigo é o livreiro Flávio Augusto. Oi, pessoal! A cada edição do Livros no Centro, a gente te conta uma história diferente de leitores, escritores e dos livros que fazem parte da vida deles. E claro, a gente sempre recomenda boas leituras. Vai que uma dessas recomendações não encontra o leitor e vira um caso inusitado para a gente contar aqui. Então, para começar, a Rita Palmeira, curadora da Megafauna, vai contar do encontro entre a Prisca e o Edmilson. Tem um poema da escritora polonesa Wisława Szymborska de que eu me lembrei quando ouvi pela primeira vez a história do encontro da Prisca com Edmilson. Não tem exatamente a ver com a história deles, até porque o poema se chama Amor à Primeira Vista. E a história de hoje parte de um sebo, ou seja, de uma segunda vista. Mas o negócio é que o poema fala justamente das incertezas e acasos que unem as pessoas. Wisława Szymborska escreve: acham que por não terem se encontrado antes, nunca havia se passado nada entre eles. Mas e as ruas, escadas, corredores, nos quais há muito talvez se tenham cruzado? Queria lhes perguntar se não se lembram, numa porta giratória talvez, algum dia face a face, um desculpe em meio à multidão, uma voz que diz é engano ao telefone, mas conheço a resposta. Não se lembram. Muito os espantaria saber que já faz tempo o acaso brincava com eles. Ainda não de todo preparado para se transformar no seu destino, juntava-os e os separava. Barrava-lhes o caminho e, abafando o riso, sumia de cena. Esse poema, com tradução de Regina Presbicien, saiu no livro Poemas, publicado pela Companhia das Letras. A história que contamos hoje é sobre um encontro fortuito e como a navegação incerta de um livro deu o pontapé inicial para o encontro que muda a vida de dois poetas para sempre. O Edmilson é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele conheceu a Prisca na Suíça. E, bom, grosso modo, dá para dizer que o que o levou até lá foi uma obra comprada em Salvador. Peraí que eu já te explico. Estamos em Minas Gerais, no fim dos anos 80. O Edmilson tinha acabado de publicar, em parceria com a Núbia Pereira de Magalhães Gomes, Negras Raízes Mineiras, Os Arturos. E esse livro narra a trajetória histórica e social de uma comunidade que hoje é bem conhecida, a comunidade dos Arturos, que se situa em Contagem, muito próximo de Belo Horizonte. Esse livro foi publicado em 88 pela Mas Edições e circulou bastante nos anos seguintes. Circulou tanto que foi parar nas mãos de um antropólogo suíço, o terceiro personagem envolvido nessa história, Martin Linhart. Professor emérito da Universidade de Zurique, Linhart pesquisava culturas afrodiaspóricas na América Latina. Durante uma estada no Brasil, ele encontrou o livro do Edmilson num sebo, em Salvador, e foi fortemente impactado pelo que leu. Linhart tentou entrar em contato com Edmilson, mas em vão. Nessa época, não existia rede social e encontrar uma pessoa exigia um trabalhão e, às vezes, um tanto de sorte.
Aí, por volta de 1997, houve um congresso internacional relativo a questões de culturas populares e culturas da América Latina, e uma amiga minha, pessoal, que hoje é nossa comadre, a professora Sueli Quintana, ela foi participar desse congresso. Linhart palestrou nesse congresso, que foi na Cidade do México, e, por acaso, falou sobre a leitura de Negras Raízes Mineiras. Essa nossa amiga Sueli Quintana comentou então com ele que conhecia o autor do livro. Conhecia o autor do livro. Ele então ficou muito satisfeito por saber da informação e pediu a ela que eu fizesse contato com ele. A Sueli Quintana volta de Salvador para Juiz de Fora, me passa a informação e eu escrevo para o professor Martin Linhart. Naquele momento, Linhart estava organizando um congresso latino-americanista promovido pela Universidade de Zurique. Então, no primeiro contato que eu fiz com o Martin Linhart, ele me fez o convite para participar desse evento, né, em Monte Verità, voltado para questões de culturas populares na América Latina. Tudo em função do livro dos Arturs. Edmilson aceitou o convite e embarcou para a Suíça no final de abril de 98. O Monte Verità é uma colina muito conhecida em Ticino, uma região de idioma italiano no sul do país. Na virada do século XIX para o XX, o espaço ficou famoso por ser uma espécie de santuário da comunidade alternativa. Era um lugar de encontro de artistas, escritores, pacifistas e naturistas. E até hoje a região é conhecida pela difusão de história e cultura na Europa. Corta a cena. Embarcamos para a Suíça. A uns 300 quilômetros de Monte Verità, em Genebra, mora uma jovem estudante de letras hispânicas. A Prisca estava lá passando os perrengues de quem se inicia no mundo acadêmico. Enquanto estudava, trabalhou como secretária, tradutora, vendedora, fez freela em call center e ia equilibrando os bicos com a sua pesquisa sobre literatura latino-americana, quando recebeu na universidade um aviso de que um evento acadêmico aconteceria dali a alguns dias. E eu fui junto com uma amiga minha que era assistente, assim, substituta, digamos, né? Doutoranda, que era minha professora, na verdade. A Prisca se inscreveu para assistir às palestras do Congresso Latino-Americano. E olha, os sinais já estavam ali. E na véspera de eu ir nesse encontro, eu cruzei com um amigo e me disse: nossa, você vai nesse lugar, é um lugar de energias mágicas. Eu assim, tipo, sei lá, muito pragmática, né? Sei lá, essas coisas só existem nos livros, né? E aí eu fui como assim, acompanhar, né? E via muita gente, assim, brasileiros, angolanos. Foi muito, muito bom o evento. E aí nós nos conhecemos. Eles tinham colocado uma mesa com os livros, né? E fiquei muito interessada, embora eu não falasse. Prisca se refere aos organizadores do evento e a uma mesa de livros de escritores brasileiros, incluindo Edmilson. Ela não falava português, mas era fluente em espanhol. E por isso foi capaz de ler e se interessar pela poesia do Edmilson, no momento em que, aliás, ela dava seus primeiros passos como escritora. Então, o lado do poeta me interessou logo mais do que o do antropólogo também. E a palestra dele foi extremamente comovente. Nossa, eu saí de lá muito comovida, havia gente que chorou. Então foi impactante a passagem sua lá, falando dos Arturos. E o Edmilson apresentou, então, uma comunicação sobre esse livro que tinha feito com que ele fosse até lá, inclusive. É essa a história. O simpósio era sobre colonialidades, culturas populares da América Latina. Então eu fiz um panorama extenso das estruturas do Congado e particularmente com ênfase na comunidade dos Artures, né? Que era um tema pouco divulgado, inclusive, na época, né? Se falava pouco. Então foi uma apresentação bem interessante. Junto com outros temas que rodeavam também, foi bastante enfática a presença da gente lá. O congresso durava uma semana e, como sempre acontece nesse tipo de evento, quem apresentava trabalho convivia com os outros convidados e também com os estudantes que iam ali assistir às palestras. Ficava todo mundo circulando no mesmo espaço. E esse congresso não reunia um número muito grande de participantes. Era um centro cultural, assim, tipo um hotel, com refeitório, tudo ali. Éramos umas 50 pessoas? Isso, né? E salas depois de conferência, né? E eram debates muito bons, porque você tinha confrontação de estudos sobre questões populares na África, na América Latina, na Europa, e pesquisas em andamento. Havia uma efervescência de ideias porque se via que, apesar dos problemas intensos de cada região, havia pontos comuns que unificavam muitas práticas populares. Então havia um ambiente assim, muito, vamos dizer, celebrativo,
entre os participantes, e um ambiente também muito sério de investigação. Bom, foi nessa convivência que Prisca e Edmilson se aproximaram. Mas até o fim do congresso, o ambiente muito sério de investigação prevaleceu sobre o mais celebrativo entre os participantes. No fim do evento, Prisca voltou para Genebra e o Edmilson para Juiz de Fora. Aí eu voltei um ano depois para começar a preparar um pós-doutorado em Zurique com o Martin, né, na sequência dos estudos. E aí nós mantivemos uma correspondência, né? Nas primeiras correspondências, eles trocavam livros. Edmilson mandou para Prisca livros dos autores mineiros Eustáquio Gorgoni de Oliveira, Yacir Anderson Freitas e Fernando Fiorese, todos amigos e parceiros de geração. Também foi ele quem enviou o primeiro livro de Clarice Lispector que ela leu. Água Viva, lembro bem que isso foi, assim, para mim um marco. E Adélia Prado, Pallottini e os seus poetas contemporâneos, assim. Isso, né? E acho que um pouco Goulart também, que eu comecei a ler com você. E João Cabral. João Cabral. E Drummond, você me mandou Drummond também. Os poetas principais, né? No momento, né? Era uma iniciação. Edmilson foi conquistando a Prisca, sobretudo com Minas e seus poetas. Conscientemente consciente. E na correspondência da Suíça para o Brasil, Prisca enviou livros de autores latino-americanos. Primeiro, do peruano César Vallejo, que ela estudava em Genebra. Depois, apresentou a Edmilson o mexicano Juan Rulfo, que, aliás, é uma das referências dele na escrita de O Ausente, que é seu primeiro romance e que saiu pela Relicário em 2020. O livro foi um dos agraciados com o Prêmio Oceanos em 2021. Aliás, um parêntese, 15 dias antes de receber o segundo lugar do Oceanos por esse O Ausente, o Edmilson ganhou outro prêmio, o São Paulo de Literatura, por outro livro seu, O Fronte, que saiu também em 2020 pela Nós. Fim do parêntese. No meu caso, a Prisca, na verdade, mudou todo o meu direcionamento poético, meu contato com ela. Eu acho que eu tinha no início, até em relação ao meu grupo, eu tinha uma perspectiva que era menos local, uma ânsia muito grande de fazer uma poética mais aberta ao mundo. Tá? Mas, como se dizia, né, eu vinha tentando isso a passos lentos e com alguns ensaios, mas o contato com ela, de fato, me abriu muito para várias perspectivas. A troca de livros e conversas desencadeou um romance à distância. E sim, nessa época já tinha e-mail. Mas não esquece que a Prisca vivia com tanto luxo quanto é possível viver quando se é estudante, sem internet e outras regalias em casa. Então, ela ficava esperando a biblioteca abrir, às 6h30 da manhã, para ver se o Edmilson tinha mandado alguma coisa pelo correio eletrônico. Esse esforço todo deu forma a um acervo bonito de correspondência. Mesmo sem recursos como FaceTime ou ligação no WhatsApp, os dois conseguiram manter a história acesa. E Edmilson, que já tinha posto de professor universitário, até que conseguiu se fazer bastante presente nessa relação intercontinental. Achei até engraçado, porque esse lado engraçado eu conto. Eu era estudante, estava terminando a graduação, e o sujeito que veio umas 3 vezes em 6 meses, né? Falava, bom, achei o lindo, inteligente, poeta, ainda é rico, porque em 6 meses vem 3 vezes a Suíça. Mas era o tempo do Plano Real, né? Exato, aí tem o milagre brasileiro. Eu não sabia, falei, gente, vivia 3 vezes por ano, em 6 meses, caramba, né? Eu sou a Suíça que vou achar o cara rico. Era aquele período do real valendo $1, $1 valendo R$1. Foi muito engraçado. A nossa história está muito ligada à economia brasileira, como toda a nossa vida depois, como toda. Bom, talvez não tenha sido só o livro encontrado no sebo que proporcionou todo o desenvolvimento dessa história. Os ventos da economia brasileira também sopravam a favor dos gastadores, o que naturalmente inclui os apaixonados, essa gente que não mede esforços para estar ao lado do ser amado. Mas quando você vai, Edmilson, é por causa desse projeto de pós-doc ou é por causa da Prisca? Isso que eu não entendi. Ou é os dois? As duas coisas que caminharam juntas, né? Porque nós já estávamos na troca de correspondência. Né? E é um momento em que você quer conversar mais de perto. A gente sabia que tinha um interesse mútuo de ficar mais próximo. É verdade. Né? Mas aí depois veio o contato com o Martim, né? E ele falou, não, vem para Zurique que a gente faz, né, o projeto de pós-doutorado aqui. E aí, nesse momento, foi quando eu fui para morar com você. Mas você foi me ver 2 ou 3 vezes. Aqueles 6 meses foram para a gente se conhecer mesmo, né? Isso. Então, você veio, tipo, em outubro 1 semana, depois em fevereiro 2 semanas, depois em maio 1 semana. Exato. Enquanto isso, costurando a ideia de um pós-doc.
Aí quando foi o pós-doc, você morou em Genebra, não foi nem em Zurique, né? A gente morou juntos e ali a gente casou rápido, Rita, porque mesmo ele tendo um convite, a gente ficou muito preocupada com questões de documentação também, sabe? A gente casou assim, tipo, vamos casar. Se todas as coincidências já tinham levado eles até ali, bom, não ia ser a falta de documento, a intervenção abrupta de uma autoridade que ia obrigá-los a mudar o destino. Então, primeiro a economia brasileira permitiu que eles se aproximassem. E depois, a política suíça fez com que eles confirmassem essa aproximação. De novo, a história que nos forçou um pouco. Porque eu também, claro, no momento a intenção não era casar tão rapidamente. Mas foi um período particular na cidade de Genebra que começou a ser assim, uma espécie de cerco muito grande mesmo, a imigração de africanos, sobretudo. Né? Então, com isso, a imigração começou a criar problemas para renovar os papéis, para circulação. E a gente sentiu a pressão crescendo sobre a gente, né? Hoje eu casaria, hoje eu odiaria casamento. Mas a gente está tentando até hoje, né? Já são 25 anos, né? 23, de casamento 23. Que mês que foi? Vocês falaram outubro, que mês que foi o congresso? O congresso foi abril, final de abril. Final de abril de 98. Abril de 98, e vocês casam em 2000, é isso? 10 de novembro de 2000. Claro que tem muitas livrarias na história deles, em Genebra principalmente. A gente ganhava pouco, tinha o salário dele, eu trabalhava, a gente comia o básico, se ficávamos sem carne toda a vida, a gente comprava livro aos sábados, né? Descobri a Tsvetaeva nessa época, eu lembro que comprei várias obras dela traduzidas, e ela escreveu em francês também, e aí eu achei o livro dela em francês, isso me fez pensar, né, ela escreve também em francês, que legal, olha só, né, Celan, enfim, foi um período muito intenso literariamente, assim, para nós, né? A gente podia homenagear o pessoal da Albatros, né? Albatroz. Tinha uma livraria. Já que a gente está falando de livros, havia uma livraria, ainda existe, né? Uma livraria chamada Albatroz, em Genebra, de um amigo da Prisca, que era o Rodrigo Dias Pinho, né? Peruano. Peruano, que criou essa livraria em Genebra. E na época ela era interessantíssima porque ele fazia sessões com escritores latino-americanos. É tipo a Megafauna, né? É o que a Megafauna faz hoje. Então nós acompanhamos muitas sessões com escritores que iam apresentar seus livros. Aproveito para dizer aos casais que circulam pelo bairro da República em São Paulo, estrangeiros ou não, a sua Albatroz é aqui. Um pouquinho da nossa vida está anotada nas primeiras páginas dos livros que a gente comprava, né? Daí a gente marca. Muito então lindo. Essa perspectiva assim de poesia mundo, pensamento mundo, no meu caso está diretamente ligado a ela. Claro que você faz isso na formação acadêmica, na formação de estudo, mas quando você tem uma relação pessoal e íntima que ajuda a impulsionar isso, há outros valores que a gente até comenta, a gente guarda para a gente, talvez um dia a gente coloque naquelas cartas confessionais, mas que ajuda a dar uma densidade que não é só o lado histórico objetivo. Há um quê de afetividade também que é decisivo para isso ter sentido, né? No início dos anos 2000, o casal decidiu se mudar para o Brasil. O Edmilson voltou para as aulas na universidade e a Prisca foi aprovada no doutorado. Aqui, a pesquisa dela ganhou um novo foco, a literatura africana. O que, aliás, tem a ver com outra viagem dela com o Edmilson, mas isso é assunto para outro episódio. Logo, a Prisca se tornou professora universitária também. Aqui no Brasil, eles se tornaram colegas, traduziram poesia juntos e firmaram parceria no que se tornou o maior projeto do casal, seus 2 filhos. Além disso, viajaram para outros muitos países, mudaram-se para a Itália temporariamente e, em 2019, voltaram para Minas Gerais. Talvez, na trajetória da Prisca, a mudança radical seja mais evidente, considerando a adaptação ao novo idioma e ao novo país. Mas é muito possível que o Edmilson também tivesse uma vida completamente diferente da que tem hoje, não fosse o livro que ele escreveu e que foi parar num sebo em Salvador. Por isso, não poderia deixar de perguntar como esse mapa de países visitados, encontros e pessoas conhecidas mudou a vida e a escrita dos 2. Quando eu conheço o Edmilson, eu estava começando a escrever, sim, mais publicamente, né? Então, eu vou dizer 2 coisas. O lado íntimo tem a ver com o incentivo, né? Encontrar alguém que, nesse momento, te incentiva
na Itália, na Suíça, é muito difícil você chegar assim, novinha, apresentar seus poemas e publicar. Sendo mulher, era dificílimo nessa época. Tanto que, da minha geração, eu sou a única. Então, esse não desistir meu tem muito a ver também com o encontro com ele, que sempre fortaleceu e que já abriu algo que, para mim, foi fundamental, que é a ideia do segundo caminho. De ter um outro país e outra língua que acabei assumindo. Aqui, cada país é no exterior. Há dias em que todas as horas são apenas um viver fugindo de mim, longe, perto desse lugar que muitos chamam de pátria, amada, Heimat, homeland, caro focolare, fogo anterior à palavra. No entanto, minha voz estrangeira se verga, como os galhos selvagens da Bougainville, e resiste no deserto vermelho do seu íntimo inverno. Há dias em que todas as horas são essa vertigem, esse avançar azul berbere no deserto. Este é o poema Estrangeira, que Prisca publicou em seu livro Pólvora, que saiu pela Macondo. Então, escrever em outra língua, eu escrevo em francês também, mas escrever em português e ser afetada e interferir na cena literária daqui, para mim é importante não só porque vivo aqui, mas porque me permite ter duas janelas, assim. Quando uma está muito nublada, tem outra que é possível respirar. E isso, a gente brinca, mas para uma jovem escritora, para uma mulher, isso é algo que muitas vezes faltou. Essa possibilidade de respirar. Uma está fechada, mas tem outra que está aberta. Eu acho que eu sigo um pouquinho seu raciocínio. Acho que do ponto de vista pessoal, assim, mais íntimo, eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar, trocar ideias, debater conceitos. Imagina você poder ter uma companheira que, como brinco com as crianças aqui em casa, é uma pequena ONU. Né? Tem 7 idiomas à disposição, discute a partir de 7 pontos linguísticos diferentes. Né? Embora seja mais jovem do que eu, tem uma riqueza de mundo cultural que é da velha Europa, mas da Europa contemporânea, e muitas vezes confrontando nossas ideias, nem sempre é acordo, e é desafiador, porque eu venho de uma origem popular brasileira, que hoje se fala muito, né? Está dentro daquela lógica da decolonialidade, ela vai desconstruir todo mundo que o europeísmo criou aqui. Então, é como se estivesse face a face dos pensamentos radicalmente opostos. Claro que às vezes não há concordância, não tem que haver, a história mostra bem isso, mas, por outro lado, há uma possibilidade enorme de encontrar caminhos alternativos. A Prisca e Edmilson tiveram que criar um terceiro território, que vai desde a experiência pessoal, no desdobramento da família e principalmente na forma de pensar o mundo, que se espraia pela escrita. Então, essa primeira experiência íntima é fabulosa. Né? Você ter uma parceira como a Prisca ao longo da vida é uma coisa que é difícil explicar. Eu não explico muito, mas tento marcar nas minhas dedicatórias epígrafes que estão nos livros, né? Há já 25 anos. Do ponto de vista, vamos dizer assim, mais filosófico e público, para mim a grande experiência é que eu venho de uma geração de poetas aqui da minha cidade, que era uma geração derivada daquele finalzinho da chamado grupo da poesia marginal, poesia mimeógrafo. Era um grupo de poetas que escrever a vida era escrita. Então, uma geração muito porosa. Então, na convivência com a Prisca, isso vem chegando de modo natural. E vem até hoje. Né? Tanto é que, quando eu pego a minha obra, eu faço uma revisão crítica hoje, eu sei que só uma parte muito pequena dela é conhecida do público. Né? A que chama mais atenção é que tem um selo afrodiaspórico. Mas, se as pessoas olharem com cuidado depois, vai muito além disso. Né? Tem uma preocupação muito grande com outros temas, outras questões, né? Uma preocupação muito grande em pensar o Brasil fora das fronteiras nacionais. Você escuta agora Histórias Possíveis, poema do livro Melro, que o Edmilson publicou pela editora 34. Na mesa de minha companheira, leio num caderno Histórias Possíveis. Considerando os sapatos próximos à porta e sua lista de afazeres, deduzo que não a encontrarei no ponto final. Perdê-la através do texto é uma sorte. Afinal, escrever é não ficar em casa. Livros nascem do divórcio, da ruptura que move aos poucos os alicerces. No Museu do Escritor, o que se troca, exceto o duro chão e objetos em falsa ordem, é o tédio das horas inertes. Quem escreve, apesar de morto, o faz preso ao moto contínuo da letra, ideia, forma. Quem salta esse abismo, vê na bagagem amizade.
Escreve-se para recusar as visitas ou recebê-las quando o escrito devorou nosso dia. Para que os gestos durem, fazemos do texto uma rodoviária e um berço. O quarto na periferia, a cadeira no lago sequestram por instantes a língua. Quem escreve não a domestica, sabe o engano de nomear a própria casa. Essa preocupação muito grande de pensar o Brasil fora das fronteiras nacionais aparece há muito tempo na obra do Edmilson. E hoje, mais ainda, depois de ele passar por tantos momentos que só deixaram mais evidente a importância do direito à mobilidade territorial, política e econômica e a importância da construção de uma sociedade mais humanizada. Mas a verdade é que conviver com alguém de um mundo tão diferente do seu, bom, é bonito, mas é sempre desafiador. Te obriga a olhar para a própria escrita como algo em processo. Não te deixa ficar muito acomodado com o que você já desenvolveu. Eu acho que para quem é artista isso é fundamental. Para mim, a escrita deu uma consciência também de dimensão humana muito mais profunda, né? Então, aguçou um olhar muito mais atento e sensível às várias camadas humanas, né? Então, nesse sentido, o encontro com ele me propiciou uma vida muito mais densa. Acho que muito do que eu faço hoje, do que eu sou, do que eu penso, se deve a esse trânsito, poder ver o mundo desde duas perspectivas. Então, a nossa vida é uma coxa de retalhos, um mosaico com muitas seções. Alguns quartos fechados, outros mais abertos. É. A gente vai navegando. É como diz o poema Amor à Primeira Vista, que a Nina leu logo no início. Cada começo é só continuação. Em Salvador ou em Genebra, o livro dos eventos está sempre aberto no meio. A gente volta já já para um bate-papo sobre a história da Prisca do Edmilson e sobre outras histórias de amor que tem o livro como cupido. A Laura, roteirista do podcast, queria contar uma história de amor desde que a gente começou a fazer as reuniões de pauta, ainda no meio do ano passado. E essa história da Prisca e do Edmilson reúne todos os ingredientes, assim. Tem o acaso atuando, ou para quem prefere, destino, né? Tem, sei lá, livro comprado em sebo, tem história que começa em Salvador, termina em Juiz de Fora, com escala no México, em Genebra. E ainda tem a sorte de os dois serem dois baitas escritores e duas figuras muito queridas, né? O Edmilson, para quem não sabe, assinava em 2022, na verdade começou no finzinho de 2021, uma coluna no site da Megafauna em que ele resenhava livros de poesia. Eu recomendo que vocês deem uma olhada, ouvintes, assim que acabarem de escutar aqui o Livros no Centro. Eu gosto muito deles, eu gosto da obra deles e dessa história de amor deles. E todo mundo tem alguma história de amor ligada a livro, né? Nossa, Rita, você tá falando e lendo o roteiro. Eu não conheço, eu trabalho com livro há 15 anos, gente. Eu não conheço ninguém que tenha um livro com cupido. Mas eu conheço um casal que se conheceu em livraria e hoje são casados e continuam trabalhando com livros. E assim, não, assim, acho que o amor morreu na livraria, pelo menos com os livreiros. Mas a história deles não está ligada a um livro específico desse casal? Não, eles ambos eram livreiros juntos, no mesmo setor. E depois saíram dessa livraria e namoraram e se casaram. Hoje um trabalha numa editora e o outro trabalha numa livraria. Então, assim, muitos livros eles estão ligados a uma multidão de livros, gente. Melhor ainda, não é um livro específico, são muitos. Mas pensando em amor e livraria, na livraria que eu trabalhei no passado, existia uma coisa que eu achava muito bizarra, mas, enfim, pessoas que locavam a livraria para fazer casamento. Dentro da livraria? Casavam dentro da livraria? Dentro da livraria. Mas que horas? Depois normalmente, de domingo que fechava mais cedo, depois tinha um casamento, à noite. E assim, a grande questão é que a livraria tinha que estar funcionando no casamento. Não era só um salão com um cenário de livros. Existiam os livreiros e os convidados podiam comprar livros. Existia a lista de presente dos noivos, que eram livros. Então, assim, a livraria funcionando. Caixa, livreiro, as luzes acesas, mesmo esquema, só que era uma festa de casamento. Gente, mas é um baita negócio, porque você ainda vende livro. Você aluga o espaço. Quem quiser casar na Megafauna,
É só mandar um e-mail pra gente. Porque você aluga o espaço, você ainda vende livro. Mas vocês recebiam hora extra, né? Sim, os livreiros que ficavam recebiam hora extras. Mas era isso, assim, né? Provavelmente esse casal se uniu por causa do livro, ou se conheceu na livraria. Se vocês casaram numa grande livraria de São Paulo, escreve pra gente. Pra gente saber se vocês se encontraram aí na livraria e por isso quiseram casar lá depois. Ô Flávio, você sabe de alguma história assim? Você também tá num livro há muito tempo. Pelo tempo que eu trabalhei na Martins Fontes, eu reparava às vezes que tinha casal que ia casar, assim, né, realizar o casamento, mas aí fazia aquele book, né, dos noivos e tal, e pela arquitetura da livraria, né, aquela escada caracol, né, a Martins Fontes lá da Paulista, que tem aquela escada caracol bonita, eles aproveitavam e tiravam fotos, né, Mas eles iam vestidos de noivo? Não, iam como casal mesmo, pra passar, né, naquele momento roupa normal, da festa, assim, a foto dos noivos, né, dos momentos, assim, eles lá na livraria. Nossa, o Flávio falou agora e me veio a memória. Na Megafauna já aconteceu isso. Um casal, 2 homens, tiraram fotos ali na parede que a gente faz os lançamentos. Porque eles iam casar e tiraram uma foto lá dentro, assim. Mas eu não sei se tem no Rio, Rita, mas em São Paulo tem um roteiro. Depois que você casa na igreja, aí você vai na Paulista, ali na Praça do Ciclista, tira uma foto. Eu já vi isso. Você vai no Ibirapuera. E eu acho que a Martins Fontes deve ter entrado nesse roteiro dos pontos turísticos em que os casais vão tirar foto. Mas, ô Flávio, você conhece alguém que tenha se apaixonado por causa de um livro, alguma coisa assim, não? Só a história de livraria mesmo. Tirando o casal que a Flávia mencionou. Que você também conhece? Que eu também conheço. Acho que por causa do livro, eu desconheço. Gente, vocês pelo visto só acompanhavam o matrimônio, né? Não o momento do apaixonamento. Não que o livro não seja uma ferramenta de chaveco, né? Inclusive uso, mas eu não conheço nenhuma história, assim. Vocês estão fracos nessa história de livros cupidos? Eu lembrei também da história de 2 amigos psicanalistas que começaram a se mandar e-mails, o correio eletrônico, né, como a Laura, jovem, chamou, tirando um barato da nossa cara, nós mais velhos que a Laura. Mas, enfim, esse casal de amigos, que não era um casal ainda, os 2 psicanalistas, eles começaram a trocar e-mails longos por causa de um livro que, eu não me lembro se ela ou ele estava resenhando. E esse livro chama A Vida com Lacan e é da Catherine Milhaud. E tem tudo a ver, a história da Catherine Milhaud com Lacan e um pouco o modo como esse casal acabou se envolvendo. A arte. E aí eles acabaram se apaixonando um pelo outro e se casaram. Então, é uma história bonita também. O que mais? Tem mais uma história, lembrei. Que é uma história bem bonitinha ligada a livro. É de um casal de amigos. Eles trabalhavam juntos, não rolava nada. Daí, ela é um pouco mais velha que ele. No aniversário de, 28 anos dela, ele chegou com presentes para ela. E o presente era simplesmente uma edição rara do Grande Sertão Veredas. Imagina, o cara era duro, tinha ido um monte de sebo atrás de uma edição rara porque ele queria que ela lesse o Grande Sertão numa edição especial. Ele tinha lido numa edição especial, que tinha sido do avô, um presente do avô, alguma coisa assim. E ele queria, então, dar esse presente para ela. Bom, imagina você receber um presente desse de um colega de trabalho. Na hora você fala, opa, tem alguma coisa diferente. Não, imagina que ele estava muito interessado, porque ele saiu camelando a cidade pelos sebos para encontrar uma edição legal do Grande Sertão Veredas. Ele tinha, acho que 21 anos, gastou, metade do salário, sabe? E ela sacou ali o interesse dele. A história ainda demorou para rolar. Acho que tipo 1 ano. Mas depois eles ficaram juntos, já estão juntos há 6 anos. E então o livro foi cupido. Agora tem uma parte engraçada, que parece que ela nunca leu o Grande Sertão Veredas. Então isso Ou ela não ficou sabendo do amor do Riobaldo, de Adorim. Exatamente. Cara, perdeu essa grande paixão dos livros. Bom, a gente podia falar então, já que vocês não lembram de nenhuma história do livro como cupido, de histórias de amor que se passam em livros, né? Sim. E aí, Flávia? Gente, quando vocês forem na Megafauna, me conta uma história de livro com amor, porque eu tô aqui sem nenhuma história. Eu preciso de histórias pra contar. Coração peludo. Coração peludo, né? Coração bruto. Mas falando de histórias de personagens, né? De amores em livros, eu lembrei do Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino, que sai pela Companhia das Letras, que é a paixão arrebatadora da Lavínia pelo fotógrafo
agora me escapou o nome dele, mas enfim, o importante é a Lavínia. E ele chega, né? Ele sai do Sudeste e vai para o norte do país, numa cidadezinha. E ele é apaixonado por fotografia, ela também. E ela é casada com um pastor daquela cidadezinha. E ela larga o pastor e eles vivem aquela paixão tórrida. Mas enquanto isso é narrado, você sabe que já vai dar ruim, né? Porque, assim, todas as paixões tórridas eu acho que acabam mal, não sei. Não, e só livro quando dá certo não tem. Não, ninguém lê, né? Assim, ninguém lê, pelo amor de Deus, ninguém lê livro que dá certo. A gente gosta de coisa triste, a gente gosta de sofrer ali por. Tem que ter osmose. conflito. Tem que ter conflito. E aí tem essa paixão avassaladora deles dois, assim, também. E é bem intensa, assim, e tal. Foi até filmado, né? Foi filmado, é a Camila Pitanga, que é a Lavínia. Então, vocês já imaginem um amor louco, pensando na Camila Pitanga. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu não conheço nenhum livro com uma paixão. Só leio um livro triste, que as pessoas só se lascam. E aí eu lembrei de um livro da Luisa Geisler, que sai pela Alfaguara, que é o Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente. É um livro que é contado por cartas, né? Ô, Laura, cartas, né? Epistolar. Ô, Laura, você já recebeu uma carta? Vamos mandar uma carta pra Laura. A gente tá tirando barato com a Laura, porque ela é mais nova que a gente. Mas a gente ama a Laura, que é a roteirista do nosso podcast. E nesse romance, na verdade, conta a história de dois amigos, um que se acidentou e está em coma, e o outro que começa a escrever cartas dialogando com esse amigo, falando, tá acontecendo isso, enquanto você tá aí aconteceu isso, e não sei o quê. Só que é um romance de formação, né? Então esse percurso de contar, ele acaba se encontrando com os amigos do amigo que tá convalescente, e aí nesses encontros e desencontros ele conhece um cara e se apaixona por esse cara. Então é isso, é uma coisa de sair de um lugar para o outro e meio que ele se abre para o mundo nessa dor de querer perder o melhor amigo. E aí eu fiquei, assim, eu falei, não é possível que eu não tenha mais nenhum livro. Aí eu fui ler O Paixão Simples, da Annie Ernaux, indicado pela Rita. E é uma coisa, né? Porra, Paixão Simples é uma coisa, assim, como diria, a pessoa fica siderada na outra, fica se preparando o tempo inteiro para aquele encontro que, por mais que seja marcado, pode ser marcado meio fora da rotina, assim. Eu achei, assim, a Annie Ernaux. E o jeito que ela narra, que não é nem um romance, assim. Às vezes parece só que ela tá fazendo notas do que ela tá sentindo na hora. Ela usa muito essa linguagem, eu amei, assim. E você, Flávio? Tem o do Garcia Marques, já foi citado em outros episódios, mas vale a pena citá-lo, que é o Amor nos Tempos do Cólera, né? Vamos dizer, né? Todo perrengue que o casal passa. E no final das contas, eles acabam se encontrando. Que é coisa boa. Depois de um tempo, assim, décadas, eles, né? Aí o amor vive ali. É bonito. Se você não escutou o episódio com a Ruth Rocha, quando terminar de escutar esse, vai lá e escuta, porque a gente fala, e a Ruth fala, de outros livros do Garcia Marques. O Garcia Marques aparece, assim, bastante. Ele e o Drummond, tem alguns, vão fazer uma planilha de quantas vezes a gente fala dos preferidos. Que mais, vai acabar entrando também, que é o Jorge Amado, gente. Dona Flor e seus dois maridos, né? Ali a Flor, pra mim ela é uma das heroínas, assim, minha do Jorge Amado, porque, ela vive o amor de duas formas, né? O Vadinho, aquele jeitão dele todo malandro e tal, e o outro marido, que ele é todo devotado a ela, mas ela começa a ver o Vadinho e tal, e no final das contas, né? Porque, pra quem não leu, um deles, que é o Vadinho, morreu, e aí elas casam de novo e aparece essa espécie desse espectro, né? Não sei se dá pra falar isso, né? Digamos que seria esse espectro dele mesmo. Ela acaba, né, tendo um marido carnal e o outro que tá ali no éter, né? no outro plano. Aliás, você falou da Camila Pitanga quando falou do livro do Marçal. Esse, enfim, imortalizado pela Sônia Braga, né? Sim, maravilhosa. Sim. E você tinha falado também, a gente brincou até, que a coisa do trisal, que você tinha lembrado de um outro livro. Qual que era? Sim, que é o Desde que o Samba é Samba, do Paulo Lins, que é da editora Planeta, né? Que é um romance que tem 3 personagens, né? Um deles é o Brancura,
que é o típico malandro carioca, e ele acaba se apaixonando por uma moça lá do morro, e ela, né, embora tenha esse amor por ele e tal, ela também acaba se interessando por um rapaz que tem um interesse por ela, né, com um filho de português e tal, que também começa a se tornar um personagem ali da noite carioca também, né? E no final das contas, assim, um sabe do rolo do outro. Os dois acabam brigando e tal, e tem uma hora que ela, vocês continuar brigando, é isso, vou sair fora, vou seguir minha vida sozinha. Bom, gente, sei lá, mais da metade dos livros no mundo é sobre amor ou desamor, né? E a outra metade é sobre guerra, sei lá, mais ou menos isso. E quando é sobre amor, é aquilo que a gente estava falando, tem sempre alguma coisa que desanda, ou então não vai ter tensão, você não continua ali. E eu tenho, sei lá, uma lista de livros infinita sobre livros de amor, mas eu acho que eu tenho uns favoritos, assim, que são livros que eu li em momentos diferentes da vida, acho que vocês devem ter isso também, né? E aí eu começaria até, vou falar minha listinha, defender minha listinha, mas eu começo com os epistolares. Até você tinha falado o da Luísa. Isso, da Luísa. É epistolar, né? Que é uma troca de cartas e tal. Eu não li esse dela, mas essa coisa do romance epistolar, eu acho que tem tudo a ver com o episódio da Prisca e do Edmilson, porque eles ficaram se correspondendo muito tempo, né? Por carta, por e-mail. Então, durante muito tempo, eles alimentaram ali a paixão e o relacionamento dessa forma. Mas eu, assim, tem um que eu li e caí de amores, eu estava na faculdade, acho até que você leu também, né, Flávia? Não sei, que é a correspondência de Abelardo e Heloísa, que é um livro do século XII, a história de uma paixão proibida, que tem consequências terríveis, mas eu achei lindo. Não sei se é porque eu tinha 19 anos, hoje em dia talvez eu achasse, ai meu Deus, mesmo o livro hoje em dia, não sei se que um público mais jovem acharia daquela história, mas também não vou antecipar, porque não quero nem dar spoiler, nem que cancelem esse livro que eu adoro. A edição que eu tenho, que eu não sei se é uma edição que está esgotada, era da Martins Fontes. Outro de carta que eu adoro é o Cartas de Amor a Heloísa, do Graciliano Ramos, que saiu pela Record. Eu li por aí também, devia ter uns 20 anos, adorei, dei de presente para um monte de gente. Tem uma coisa que é muito bonita, que é isso de ver o Graciliano, né, naquela secura de estilo e tudo mais, de repente fazendo declarações de amor. Então eu acho muito comovente, assim, é um livrinho fininho tal, que eu adoro. Bom, saindo dos epistolares, o que eu adoro? Eu vou deixar um monte de coisa de fora, né? Que nem naquele episódio dos livros de luto, que acabei deixando um monte de livro que eu adoro de fora. Mas Os Amores Difíceis, do Calvino, que saiu pela Companhia, eu acho uma beleza de livro. Eu tenho verdadeira paixão por uma novela muito curtinha do Henry James, que se chama Fera na Selva, que hoje sai pela editora do SESI de São Paulo, mas eu li numa edição da Rocco, e acho que até a Kozak publicou depois, né? Era a Kozak. Eu lembro que era um projeto gráfico que ia meio que apagando as letras, eu achava difícil de ler. Mas eu li, que eu tinha as duas edições, mas eu li na da Rocco, que é a anterior. E essa história é assim, um casal, são dois amigos, um homem e uma mulher, que se conhecem numa situação, se reencontram e viram grandes amigos. E nesse primeiro encontro eles tinham tido uma conversa, uma confissão. O cara tinha feito uma confissão a ela, dizendo que sabia que alguma coisa ia acontecer de muito grandioso na vida. Estou banalizando um pouco, é tudo muito mais bonito do que isso. E eles se reencontram e passam a vida à espera dessa grande coisa que o arrebataria, que mudaria a sua vida para sempre. Bom, como é que eu conto essa história? E a minha empolgação com essa história sem entregar o final. Na verdade, isso que seria arrebatador já estava acontecendo. E a mulher, claro, se dá conta disso, a personagem. E ele, claro, o homem, não se dá conta disso. Mas é um livro... Bom, não vou falar o que acontece, mas é um livrinho muito curto e muito bonito sobre essa amizade
que é um amor, que tem um arrebatamento evidente, mas não reconhecido. E acho que fala um pouco dessa coisa do desencontro do amor, né? Então eu acho um livro muito tocante, assim. Bom, sei lá, né? Tem um monte. Tem O Amante, que a gente falou ontem, né? Quando começou a conversar sobre isso, da Marguerite Duras, que muita gente conhece mais pelo filme, que é super legal, mas que precisa ser lido. Aliás, a Duras tem sido retraduzida e republicada. Quem que estava fazendo? Relicário? Bazar? Mas eu acho que esse nem é deles, O Amante. O Amante é da Tusquet. Isso. Enfim, leiam. Ela é sensacional. E eu vou falar de outro romance curto, mas que eu adoro, que é um livro que foi até traduzido pelo Bernardo Carvalho, que é o Na Praia, do Ian McEwan. Não, eu odeio esse livro. Para com isso, Flávia. Odeio, não, para, não. Não. Que idiota, que personagens idiotas. Eu tenho vontade de arrastar a cara deles na praia até o mar e ficar tudo chamuscado. Ai, que raiva desse livro. Eu tenho raiva desse livro. Não fala isso, Flávio. Você leu esse livro, não? Ainda não. Tá, leia. Não, mas fala, Flávia, por que você fica irritada? Eu nunca tinha lido o McEwan, e aí o Caleb, que é um livreiro, indicou, porque ele gosta muito do Reparação, e aí eu acho que na época tinha acabado de ser traduzido Na Praia, e eu fui ler. Livro bem escrito, assim, mas os dois personagens, eles... Era só falar, por que vocês não abrem a boca? Fica duas pessoas silenciosas, fantasiando na própria cabeça, e aí tem aquele final, e aí eu fico, puta merda! Eu vou defender o livro, hein? Pode? Pode. A história, para quem não leu, é a história de um jovem casal na noite de núpcias, né? Então, isso acontece no início dos anos 60, antes da Revolução Sexual, e eu não estou mencionando isso à toa, porque o narrador menciona isso, e eles simplesmente não conseguem concretizar a noite de núpcias, não conseguem transar. E aí, enfim, desculpe o spoiler, mas isso é meio evidente, assim que o livro começa. Tem uma coisa, assim, da inexperiência dele, uma certa... um fechamento dela que, enfim, que talvez venha... Depois isso é revelado. Mas que talvez venha de uma situação traumática ou então simplesmente uma timidez. O fato é que eles não conseguem conversar e criar uma intimidade para ter a noite de núpcias e finalmente transarem. E como é que se chama isso? Concretizar consumar, o casamento. né? Consumar. E aí, quer dizer, é uma história super triste, porque o livro, boa parte do livro é a narração dessa noite, das brigas e, enfim, desse desencontro absoluto. E depois o livro avança muito rapidamente pelas décadas, e aí passando, inclusive, por esse momento de revolução de costumes e tudo mais. E o que o narrador sustenta é que um pouco, quer dizer, ele não é um romance de tese, nada disso, mas isso está ali, está claro, é nítido na condução que ele faz, que é, se esse casal tivesse se conhecido ou se casado 10 anos depois, isso não aconteceria. Então, eu acho, e aí minha indicação também tem a ver com isso, que é um pouco assim, a gente está falando de uma história de amor que vem de um acaso, de um destino, né? Uma coisa assim, um livro em Salvador que foi parar nas mãos de um professor suíço, e de repente um pouco assim, esse desajuste, quando esse encontro não se dá na hora que tinha que se dar. E não é que eles são muito mais felizes sem o outro, né? É um pouco uma vida que vai seguindo ali. Fala. Mas o que me dá raiva é os não ditos, né? E o que é também um que pode não consumar uma paixão, é o que você não diz, né? Às vezes você não diz por medo de tomar um não, e aí a outra pessoa também não diz por medo de tomar um não, e aí não acontece, né? Mas o que fica no livro do que eles não falam, aí vai me irritando, porque você vai acumulando aquilo, putz, mas fala, pelo amor de Deus, fala. Mas acho que tem isso no livro também, essa coisa de como naquela época você virava adulto muito rápido, ao mesmo tempo você tinha uma inexperiência com o próprio corpo, enfim, era meio prazeres. Tinha um teatro das coisas, né? Faz 19, casa, trabalho. Eu entendo que você se frustre, porque é frustrante, porque você acha que pode se resolver de outra maneira, mas o livro é muito bom, confia em mim. Não, se não, cartas para a redação. Né? Mandem uma carta pra gente dizendo que vocês gostaram de Na Praia, do Ian McEwan. Mas tem que ser uma carta manuscrita como antigamente, hein? Tem que chegar lá na Megafauna,
Avenida Ipiranga, 200, loja 53. exatamente. Eu posso fazer uma observação dentro, assim, né? A história do Edmilson e da Prisca. Repararam que ela segue uma evolução na comunicação. Pô, Pegou sim. a carta, pôs e-mail, até, né, chegar ali no fato deles, enfim, Se reencontrarem. felizes. É que eles se encontram, aí se separam, cada um fica no seu país, né? O Edmilson volta, vai tendo Né, depois que eles se separam, começa, né? Grau zero. Grau zero, né? Estão ali na carta. E tudo por causa de um livro, né? Aí Não, vai. e o acaso precisava de um aeroporto, de um avião, de um... Não, É uma história incrível, porque tem uns fatores muito assim, tipo... Não, e tem isso, não gente, cotidianos, né? Era a época, o início da história era a época do dólar 1 para 1, né? Dólar real, que um monte de gente conseguiu viajar porque pra gente era barato. E logo depois acabou a farra. Mas tá tudo isso ali narrado na história deles. É sensacional. Flávio, você tinha falado de um mais cedo, que você lembrou. Qual Sim. que era mesmo? Que era epistolar também. Qual que era? Carta D, Ah, eu adoro esse do livro. André Gorza, pela Companhia das Letras. Eu acho ele bonito, uma história bonita, porém triste. É. Vou lembrando da história assim, pô, bate aquela alegria de quando ele conhece a esposa e tal, e vai passando, né, quando eles vão envelhecendo assim, é o ciclo da vida, porém, vai me bater numa tristeza que eu fecho, eu lembro que eu fechei o livro assim, quando eu li, Deu uma chorada, né, Flávio? Fala a verdade, não, chorou. chorei, ixi. Esse é um livro mais sensível, acho que não é para qualquer leitor, por uma série de coisas também que não sei se dá para contar, não me lembro se já é dado logo no início, mas quem estiver se sentindo bem fortinho pode ler. Quem tiver com a cabeça boa, com a saúde mental em dia, pode ir, que é sucesso. Porque é um livro muito bonito, mas muito triste, muito difícil e que tem a ver com amor no fim da vida, assim. E eu adoro esse livro. Acho muito bonito. A primeira edição foi Kozak também? Kozak. Eu li nessa também. Gente, eu tenho um monte de livro da Kozak. Mas hoje sai pela companhia, tem razão. E eu lembro que eu li meio que na mesma época em que eu assisti ao Amor, aquele filme do Haneke, que também é triste, lindo e aquela coisa, eu amo gente mais velha, e eu fiquei consumida. Não, se for falar de filme, aí eu posso começar a entrar no jogo, mas a gente já falou muita coisa aqui já. Na verdade, a gente precisa encerrar. Bom, a gente vai deixar todos os livros citados no bate-papo na descrição do episódio. E a gente também vai colocar os livros da Prisca e do Edmilson para que quem ainda não conhece esses baita poetas, esses baita escritores, possa conhecer. A gente volta já com o Sabe Aquele Livro. Quem já trabalhou como livreiro sabe que uma das atribuições do cargo é decifrar enigmas. Então, para treinar aqui a habilidade da adivinhação, a gente criou o quadro Sabe Aquele Livro? Funciona assim. Você manda um áudio descrevendo a obra que está procurando e a gente desvenda o mistério aqui no podcast, de improviso. Flávio, Flávia, vocês estão prontos? Nasci pronta. É um desafio, vamos lá. Bora lá, então. Primeiro áudio é da Mariana, de São Paulo. Oi, pessoal da Megafauna, tudo bem? Aqui é a Mariana que tá falando. Eu tô procurando um livro que eu não sei o nome, ele tem uma capa azul. E no meio da capa tem um círculo, acho que é preto, escuro, com um homem dentro. Vocês conseguem me ajudar? Um beijo, obrigada. É o Yoga? Aê! O livro é o Yoga, do Emmanuel Carrère. A tradução é da Mariana Delfini, saiu pela Alfaguara. A capa é da Violaine Cadinot. Acho que pronuncia assim, se for francês. Segundo áudio é da Ana, do Rio de Janeiro. Bom dia. Eu tô querendo um livro de um escritor que foi super badalado na época que lançou, um escritor que é o Menino da Rocinha, que é do Rio de Janeiro, que tem uma capa laranja. Meio sol na cabeça. O sol na cabeça. Que tem uma linguagem toda diferente, arrojada e tal, e que eu acho que pode ser O Sol Nascente. Uma coisa assim, eu esqueci o nome do autor, mas ele foi super elogiado na época do lançamento, já faz uns anos. E aí, qual é o nome do autor? Giovanni Martins, Sol na Cabeça, Companhia das Letras. Isso, Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, saiu pela Companhia das Letras, e a capa é do Alceu Quesorim Nunes.
Terceiro áudio é da Maria, de São Paulo. Olha, é assim, o livro é cor de laranja, tem um fundo cor de laranja, mas não laranja, é um laranja um pouquinho mais esmaecido, assim, meio um cenourinha cozido, uma coisa mais clara. E tem uma ilustração, eu me lembro, vendo assim, ela já usaram as ilustrações dela em várias capas, de uma mulher, que eu sei, eu até vi uma exposição dela no Tomiotaki, ela está ficando bem famosa. E o livro é também de uma mulher, mas eu esqueci o nome, eu só lembro que ela é premiada, é uma mulher premiada. Laranja... Na capa tem uma ilustração de uma artista que está ficando conhecida, eu acho até que ela já é conhecida, mas enfim, que expôs no Tomiotaki recentemente. Flávia, você tem obrigação, hein? Recente no Tomiotaki. Não, pelo menos o artista. É a Maiolino. Não. Não é a Maiolino, o mais recente que eu lembro de lá é a Maiolino. Capa laranja, o que mais que falou? Que tinha uma ilustração, porém... Capa laranja, quase apagando. Uma autora premiada. É poesia? Eu não conheço esse livro. Uau! Peraí, vamos... É autor ou autora? Vou começar a dar dica, então. Primeira dica é uma autora. Segunda dica é da Companhia das Letras. Tá. Terceira dica é laranja. Quarta dica, artista expôs no Tomiotaki. Uau. Bom, vou lá, hein? Ninguém acertou, ficamos no 1 a 1. 1 a 1. O nome do livro é Meu Nome é Lucy Barton, da Elizabeth Strout. Foi traduzido pela Sarah Grunhagen e a capa é da Flávia Castanheira. A artista é a Vânia Mignoni. Não lembro dessa exposição, não foi. Não? Não. Tá. Para participar do quadro Sabe Aquele Livro, é só mandar o seu áudio para o WhatsApp 11 9 10 15 02 29. Conta pra gente também se você tá conseguindo adivinhar as charadas que passam por aqui. E para terminar essa edição, uma boa recomendação de leitura. Com o quadro Devorados, a gente traz para cá, a cada episódio, um livro que uma pessoa da nossa equipe ou um convidado especial devorou e recomenda. Hoje quem vai sugerir uma leitura para vocês é a Mica Lins, diretora de locução do Livros no Centro. O último livro que eu devorei foi o Arrabalde, do João Moreira Salles. Ele passou quase um ano na Amazônia, com base em Belém do Pará, e escreveu um livro fascinante, assim, sobre o que era a Amazônia, sobre o que é a Amazônia, essa Amazônia que a gente de fato não conhece. E eu fiquei muito identificada com essa escolha dele, que começou com uma série de reportagens para Piauí, depois virou o livro, porque eu me identifiquei na ignorância sobre o que é a Amazônia. Eu, como brasileira, assim, de fato, saber o que é esse lugar que a gente tem que defender, e o que é esse lugar que nos representa e que é tão importante para a sobrevivência do mundo. Então, nossa, Arrabalde é um grande livro, Eu fiquei emocionada, encantada, meu livro ficou todo grifado, depois do livro fui ler sobre a Amazônia, ouvi várias entrevistas do João Moreira Salles em podcasts. É realmente um livro fascinante, eu recomendo para todo mundo. Arrabalde, do João Moreira Salles. O Livros no Centro fica por aqui. Lembrou de alguma história legal sobre livros que possa render um bom episódio? Você pode mandar sugestões pelo @Livraria Megafauna no Instagram ou por e-mail, podcast@livrariamegafauna.com.br. A gente queria agradecer a Prisca Augustoni e ao Edmilson de Almeida Pereira. O podcast Livros no Centro é realizado pela Livraria Megafauna e tem distribuição pelo UOL. Eu sou a Irene de Holanda, diretora da Megafauna, e dirijo o Livros no Centro junto com a Fernanda Diamante. A criação e o roteiro são da Laura Capeluchinic, que também é responsável pela produção executiva desse podcast. A Rita Palmeira, curadora da livraria, cuida da pesquisa e da edição dos roteiros. Ela apresenta o Livros no Centro junto com a Flávia Santos, livreira e coordenadora da loja.
O Flávio Augusto, Maurício Gonzaga e o Melvin Brito, livreiros da Megafauna, se revezam na conversa do segundo bloco do podcast. Eles e a Flávia Santos colaboram com a Rita Palmeira na curadoria dos livros citados nos episódios. A Nina Knudson, coordenadora de eventos da Megafauna, lê os trechos de livros desse episódio. A trilha sonora original é do João Camareiro. O desenho de som, a montagem e a finalização são do Vitor Oliveira, e as músicas complementares são do Vitor Oliveira e do Blue Dot. Quem faz a direção de locução é a Mika Lins, e a pesquisa para o podcast é da Sheila Miranda. A Fernanda Fischer é responsável pela identidade visual. A ilustração é da Veridiana Scarpelli. A Leana Ferreira e a Manuela Stelzer fazem a comunicação do projeto, e o André Stefanini faz a diagramação. A Júlia Brick é assistente de produção. O Ricardo Terto cuida da distribuição em todas as plataformas. A Bia Guimarães e a Sara Zobel deram consultoria para o projeto. A transcrição de áudio é da Lúcia Miguez. Esse episódio do Livros no Centro foi gravado no estúdio Parede Meia. Os livros que citamos estão na descrição do episódio, e você pode encontrá-los na Megafauna e no site da livraria. Defenda o livro, frequente livrarias independentes. Dessa forma, você descobre boas leituras e ainda fortalece a bibliodiversidade. Ficamos por aqui e te esperamos no próximo episódio.